Olá, você já teve problemas de relacionamento com colegas de trabalho? Já se sentiu prejudicado pelo teu chefe, uma relação difícil que te impedia de produzir de forma adequada? Ou mesmo você que está se preparando, está terminando a faculdade, está terminando um curso técnico e está querendo informação como se comportar dentro da vida profissional? Olha, o programa Interbusiness de hoje tem tudo isso e ainda tem mais. Tem um vídeo do Max Geringer, meu colega na CBN, trabalhamos juntos, com algumas importantes reflexões que vão ser muito úteis para você conduzir melhor a sua vida profissional, tá bom? Eu te aguardo no Interbusiness de hoje, a gente volta já já. Tomando o programa Interbusiness, hoje falando sobre como trabalhar com pessoas difíceis, dicas práticas para a gente ser mais produtivo e mais feliz. Você que nos acompanha aqui na TV Araçatuba, viu no programa anterior a gente falando sobre os 10 comportamentos que são profundamente destrutivos na vida profissional. Não que aqueles 10, eu consegui colocar só em 10 problemas, todos os problemas, mas aqueles são os mais comuns, né? Então eu gostaria de começar esse programa de uma forma diferente. Recebi muitos e-mails sobre esse tema. O Caio Jorge, um abraço, Caio, você vai receber esse material, você me solicitou, vou te enviar no e-mail. E eu gostaria também de comentar aqui a respeito do André. O André é um técnico, é formado em gestão ambiental, está fazendo agora uma graduação nesta área e ele colocou algumas questões sobre como ele se posicionar no trabalho, porque ele diz que não está conseguindo a credibilidade necessária. Então, eu vou responder você, André, e eu tenho certeza que você está em casa, também vai ser beneficiado com as questões que o André colocou aqui. Olha lá. Ele me disse aqui o seguinte no e-mail, que sou uma pessoa de destaque na minha empresa, entre os gestores, entre os gerentes e os diretores da empresa. Ele diz que tem metas focadas na redução de custos. Ele diz que tem, porém, apesar dele ter esse destaque, dele estar crescendo, ele tem errado em algumas atitudes e ele não consegue obter a credibilidade necessária. Aí ele pergunta assim, Marcelo, será que você pode me ajudar? André, eu te mandei um e-mail falando que eu ia responder a tua questão aqui no Interbusiness, então vamos lá. Você não me disse pontualmente qual é o problema, mas eu identifico, em linhas gerais do que você disse, duas coisas aqui. A sua comunicação com as pessoas não deve estar sendo clara. Eu digo isso também pela forma como o e-mail veio, eu tive alguma dificuldade assim de entender exatamente. Então ser mais pontual, ser mais assertivo, que é o que nós estamos trabalhando aqui, é um dos conteúdos mais importantes desse módulo, é importante para você. Também percebo que provavelmente exista alguma dificuldade de liderança. Então você deve se preparar para ter mais segurança, ser mais objetivo e na sua comunicação transmitir clareza no que você está fazendo, qual é a razão do que você está fazendo, por que aquilo é importante com as pessoas que estão em volta de você e ligar a sua ação, o seu comportamento aos objetivos direcionados, às metas direcionadas para o seu cargo, nesse caso a redução de custo. Tá bom? São dicas que eu deixo para você, espero ter te ajudado. Se ainda faltar alguma coisa, mande mais uma questão de forma mais clara, mais objetiva para eu poder te ajudar. Tudo bem? Vamos então avançar no programa Trabalhando com Pessoas Difíceis. Falamos sobre os comportamentos que são destrutivos na empresa e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque eu te dei esses comportamentos, eu comentei sobre esses comportamentos para que você possa não só observá-los, mas aqui nesse programa também aprender como trabalhar com as pessoas difíceis. Essa é a essência desse módulo, não é isso? Então vamos avançar aqui, olha lá. Então, a partir daquilo que a gente falou sobre as pessoas difíceis, a pergunta é, Marcelo, como que eu posso agir com as pessoas difíceis? Existem 4 formas básicas de conduzir o relacionamento interpessoal dentro de uma empresa quando existem problemas de relacionamento. A primeira delas, que é muito comum, é a pessoa simplesmente não reagir. Ela tem uma postura passiva. Ela se recolhe, não faz nada, se cala, muitas vezes com um nível de frustração muito alto, um sofrimento muito alto. Normalmente a passividade no ambiente de trabalho, ela traz de fato frustração e sofrimento.
Esta é a primeira consequência da pessoa que não reage, não comunica, procura não entender em profundidade, ou não procura entender com profundidade as pessoas e os problemas. A segunda consequência é a pessoa que não reage, porém ela vai reclamar com terceiros. Ou seja, ela vai falar com outras pessoas que não aquela pessoa que ela está tendo problema, ela adia uma solução, isso não tem eficácia nenhuma, não ajuda em nada. Então, você que está nos assistindo em casa, preste bastante atenção. A postura passiva, não reagir frente a um problema, é uma postura que, na maioria dos casos, é profundamente destrutiva. Os comportamentos destrutivos das pessoas que estão em volta de você, quando você resolve não tomar posição nenhuma, ficar quieto, se recolher, muito provavelmente os problemas vão se avolumar, vão crescer e isso não vai ser de forma nenhuma positivo nem para você, nem para a empresa, nem para os colegas de trabalho, tá certo? Vamos avançar, mais uma postura que não funciona, né, com as pessoas difíceis. Afastar-se. Muitas pessoas preferem, quando tem um problema, se afastar. Elas não querem mais conversar, elas se retiram, elas procuram até não encontrar fisicamente as pessoas com as quais elas têm dificuldades, né? E isso só serve, eu coloquei aqui, atenção, você só deve se afastar após esgotar todas as outras possibilidades. Quais são as outras possibilidades? É isso que nós vamos começar a desenvolver daqui até o final desse mini curso. Vamos falar quais as possibilidades que você tem, de fato, para trabalhar com cada um daqueles 10 comportamentos autodestrutivos da pessoa que faz e destrutivo das pessoas que estão à volta dela. Tá certo? Voltando para o slide. Em alguns casos, em último caso, afastar-se é a única solução. Mas não é isso que nós queremos que você faça. Nós queremos que você lute, tenha uma atitude positiva frente aos problemas, seja capaz de conversar com as pessoas, seja capaz de ser claro, seja capaz de ser transparente e cobrar essa clareza e transparência das pessoas que estão em volta de você. Lembre-se, a discrição é a parte mais importante da bravura. Em muitas situações, ser discreto, quando não tem jeito, é a melhor coisa a ser feita. Mas também não é aí que nós queremos chegar. Vamos aqui para o próximo slide. Como agir com pessoas difíceis? Olha a terceira atitude, a terceiro comportamento muito positivo. Se você mudar a sua postura. Muitas vezes, ao trabalhar com pessoas difíceis, o que nós devemos fazer, em mais de 90% dos casos, é mudar a nossa postura, a forma como nós nos colocamos frente aos problemas, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós temos expectativas em volta do que está acontecendo com as pessoas que estão à volta de nós. Lembre-se que a tua expectativa sobre o outro, se você pensa mal, se você espera um mau comportamento, se você traz em si uma negatividade que faz com que você olhe para o mundo de uma forma negativa e pessimista, isso vai influenciar o comportamento das pessoas que estão à sua volta. Isto é um fato. Leia sobre a lei de Pigmalião, que é uma coisa que veio da mitologia grega, depois foi utilizado amplamente no comportamento, na psicologia positiva, que mostra que o nível de expectativa que você tem sobre as pessoas influencia e determina a capacidade delas em produzir. O que eu quero dizer com isso? Se o seu ponto de vista é negativo, a tendência das pessoas a reagirem negativamente a você é muito grande. Então, manter uma atitude, manter um comportamento positivo é fundamental. Olha, muito interessante esse tema, isso é uma coisa profunda, eu estou buscando de toda forma te trazer isso da forma mais clara e mais objetiva possível. Me aguarde no segundo bloco que nós vamos avançar nesse tema. Um abraço, até mais. Retomando o programa Interbusiness, vamos avançar então nos slides, vamos avançar nesse conhecimento que é prático, é objetivo. Eu faço um desafio para você a começar a fazer uma reflexão profunda destes temas na sua equipe, no seu trabalho. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Voltando aqui para o slide. Então, a gente pode mudar a postura e, para mudar a postura, aprenda a ver e a escutar a pessoa difícil em profundidade. Quando a gente tem um problema com uma pessoa,
a gente começa a criar um preconceito, um filtro, e tudo que aquela pessoa diz é negativo para nós. Nós não queremos ouvir, nós queremos simplesmente tratá-la como nós moldamos, ou entendemos, ou solidificamos a imagem que nós temos dela. E ela pode vir com a melhor ideia do mundo, ela pode, de repente, querer ter decidido de um dia para o outro mudar a atitude e o comportamento com você, e você não é capaz de ver isso porque você se tornou uma pessoa rígida. Você começa a julgar demais e você não permite com que as pessoas mudem, e mais do que tudo, você não se permite mudar nesse processo. Então, entender as pessoas, compreender as pessoas é o primeiro passo para você que é líder, para você que quer crescer na sua vida profissional, para você ter uma postura capaz de se relacionar melhor, principalmente com as pessoas que são difíceis, que têm relacionamentos difíceis, que se relacionam de uma forma problemática. Vamos aqui para o próximo slide. O quarto comportamento que nós podemos ter ao trabalhar com pessoas difíceis. A partir do momento que você mudou a sua atitude, o seu querer fazer, você pode então efetivamente mudar o seu comportamento com esta pessoa que você tem problema, que você acha chata, que você acha arrogante, que você não suporta, que de repente é uma cruz que você tem dentro do seu ambiente profissional. Então, a partir do momento que você muda a sua forma de ver, pensar e agir, a pessoa difícil terá que aprender um novo caminho para lidar com você. Veja bem, a pessoa aprendeu com você o tipo de relação que você estruturou com ela. Se você muda o seu jeito de pensar, se você começa a se mostrar mais receptivo para entender o que está por trás das palavras, o que está por trás do comportamento, e você, no sentido de realmente superar uma dificuldade, você começa a se mostrar mais atencioso, mais reflexivo, com mais disposição de ouvir, você começa a perguntar mais a respeito do comportamento, do sentimento, da dificuldade, e você começa a estender a mão. Não há outro caminho para essa pessoa a não ser mudar também o comportamento dela. Então, deve partir de você que é líder, esta atitude, essa mudança no querer fazer, a mudança no comportamento mais aberto, mais claro, mais objetivo, mais equilibrado, e você deve dar sim o primeiro voto de confiança. Eu sempre digo nas empresas que eu trabalho, que quem quer ser confiável, primeiro deve confiar. Dê o primeiro passo, se mostre receptivo, se mostre confiante que é possível mudar, e você vai ver que todos reagirão de uma forma muito positiva à sua volta. Tá certo? Então, caminhando para o próximo slide. Vamos lá. O que eu queria mostrar para você, e que nós vamos aprofundar nos próximos programas, que tem um nível técnico de complexidade importante, mas eu estou buscando trazer de uma forma bem tranquila, e eu acho que a gente vai conseguir fazer isso juntos aqui, é que todo comportamento difícil tem uma intenção. Existem, de fato, 4 intenções básicas que todos nós temos nos momentos de mudança, nos momentos de dificuldade, nos momentos de estresse. A nossa intenção, ela se divide em 4 pontos básicos, mas o que sustenta esses 4 pontos básicos são essas 2 características aqui. Ou as pessoas, nos momentos de estresse, de dificuldade, de tensão, ou elas se tornam mais passivas, ou seja, elas são menos objetivas, menos diretas, menos assertivas, ou elas se tornam mais agressivas. Então, elas são mais assertivas, e tanto uma coisa quanto a outra pode ser utilizada de forma positiva ou negativa. Compreenda que a agressividade pode ser muito bem canalizada para o trabalho, para a produtividade, para os relacionamentos, tá certo? Então a assertividade e a agressividade, elas são coisas que podem ser utilizadas de uma forma muito positiva, e você tem muito a ganhar se souber modular, se souber equilibrar esse seu comportamento de uma forma bastante positiva. Vamos para o outro slide, olha aqui. Então, quais são as intenções? Toda pessoa que está num momento de estresse, que está se sentindo ameaçada, ou seja, nos momentos de tensão, a pessoa sai do equilíbrio,
que é a zona normal do comportamento dela, porque ela está se sentindo ameaçada. E ela vai ter um comportamento exagerado. Esse exagerado que eu te mostrei no slide passado é, ou ela fica muito passiva, ou ela fica muito agressiva. Ela sai do normal. 4 intenções existem nesses momentos de estresse, de dificuldade dentro de uma empresa e no nosso comportamento social também. Primeiro, as pessoas têm um foco na tarefa. A intenção delas é fazer alguma coisa, é o que tem que ser feito. Por trás de um comportamento exagerado, pode existir uma intenção que é o quê? O que precisa ser feito nesta situação? Então, descobrir esse o que é o que eu vou te ensinar nesse programa aqui. Segundo comportamento, as pessoas podem ter um foco nas pessoas. Então, elas começam a olhar para as pessoas e não para as tarefas. Então, aí o relacionamento interpessoal também é prejudicado, porque ele fica exagerado para a passividade ou para a agressividade, mas o olhar é para as pessoas, não é mais para a tarefa que deve ser feita. Mas a intenção dela é alguma coisa relacionada com você, com a pessoa com quem ela está se relacionando. Próximo slide. Então, esses objetivos, ou eles estão focados em fazer alguma coisa, ou a intenção é trabalhar alguma questão com uma pessoa. Então, a pessoa e o que deve ser feito. E os 4 comportamentos, as 4 intenções que estão por trás desse comportamento, são essas aqui. Elas atendem todo o comportamento humano. 80%, 90% dos comportamentos, eles vão buscar essas 4 coisas. Ou alguém está buscando finalizar uma tarefa, preste atenção, existe um problema, a pessoa é uma pessoa agressiva ou é uma pessoa passiva, ela é uma pessoa que é aquele tanque de guerra, que sai atropelando todo mundo, ou ela tem um comportamento do sim, que concorda com todo mundo o tempo inteiro, mas ela não produz. Ela é uma pessoa do talvez, é aquela pessoa que enrola demais dentro do trabalho e não consegue se posicionar pela sua passividade. Ela está querendo agradar as pessoas o tempo inteiro, sem se comprometer com o resultado. Não importa. Qualquer que seja o perfil, o comportamento destrutivo que uma pessoa tem nos relacionamentos interpessoais, eles buscam de alguma forma atender a 4 intenções básicas. A primeira intenção é essa que está aqui, finalizar a tarefa. E eu vou te ensinar a descobrir quando a intenção da pessoa for finalizar a tarefa. O outro comportamento, aceitável ou problemático, que uma pessoa vai ter dentro de uma organização é fazer a coisa certa. Preste atenção, neste caso, a pessoa não está buscando o relacionamento com você em si. Na verdade, isso para ela nem importa tanto. O que ela quer é o que tem que ser feito. É o objetivo, é a meta. É isso que está por trás do comportamento autodestrutivo. E se você perceber isso, você vai saber se relacionar de uma forma muito produtiva com ela. Terceira característica, terceiro comportamento, terceira intenção que está por trás de como as pessoas se colocam nos momentos de problema. A pessoa pode estar querendo, sendo problemática, agressiva excessivamente ou passiva excessivamente, se integrar com as pessoas. Ela quer o apoio do grupo. Isso é muito importante. Às vezes um comportamento inadequado no ambiente de trabalho está buscando por fim, como objetivo maior, a integração com os seus colegas de trabalho, e nós vamos te dizer, vamos te mostrar aqui como você pode reconhecer isso e trocar de uma forma positiva para superar o problema. E a quarta intenção, ela está buscando ser reconhecida. Às vezes a pessoa é agressiva ou passiva na busca de reconhecimento. Ela quer ser ela quer ser aceita, ela quer ser reconhecida, ela quer mostrar que ela quer que as pessoas reconheçam que ela é uma pessoa importante no grupo. E ela não sabe se posicionar por causa do momento difícil que a empresa está passando, por causa de um problema com o cliente, por causa de um problema de um relacionamento dentro da empresa que é difícil, é cronicamente complicado, e então ela se posiciona de forma exagerada, mas no fundo o que ela quer, de fato, é isso aqui, olha, é ser reconhecida. Muito importante que você procure já pensar que por trás de todo o comportamento existem 4 intenções básicas. Finalizar uma tarefa, fazer alguma coisa certa
integrar-se às pessoas e ser reconhecido. Essa é a base desse módulo. Se você compreender pelo menos essas linhas gerais que eu te disse aqui, nós vamos ser muito felizes no desenvolvimento desse conteúdo. Nós vamos voltar para o terceiro bloco já para concluir o programa Interbusiness de hoje e para que a gente possa avançar, para conduzir uma linha de raciocínio muito prática para você utilizar na sua vida pessoal e na sua vida profissional e na sua vida pessoal. A gente volta já. Preparando agora a conclusão desse bloco muito interessante, deste conteúdo sobre trabalhar com pessoas difíceis. Relacionamento interpessoal no trabalho é determinante no seu sucesso. Entenda que a sua capacidade de se relacionar bem com as pessoas é que vai fazer você prosperar na vida. As outras coisas se colocam em níveis inferiores. A técnica, a formação profissional, a pós-graduação, MBA, mestrado, tudo isso é secundário. Se você for hábil nos seus relacionamentos, eu vou dizer uma coisa, você vai chegar lá, tá bom? Espero te ajudar com esse conteúdo. Olha aqui, então, para a gente voltar, para a gente terminar o bloco de hoje, um último slide, depois eu vou fazer algumas considerações para preparar esse caminho que nós estamos iniciando aqui, aí aprofundar e te dar uma ferramenta bastante prática para você testar, me mandar um e-mail e contar as suas dúvidas, os seus bons resultados que você está colhendo junto com a gente aqui do programa Interbusiness, junto com a equipe que está se reformulando, que está melhorando a cada dia. E a TV Araçatuba, sem dúvida nenhuma, está caminhando cada vez mais para alcançar um espaço que merece por atenção e por carinho a você que nos assiste e nos prestigia. Vamos então para o slide? Olha aqui, para concluir esse trabalho de hoje, queria te dizer essas três coisas. Todas as imperfeições, as intenções, melhor dizendo, têm hora e lugar, são importantes. Eu quero dizer o seguinte, fazer a coisa certa, né? Buscar o relacionamento, tudo isso tem o seu local, tem o seu momento e a hora. Não está errado. O que acontece em momentos de tensão é que nós nos colocamos de forma equivocada. Então não estou dizendo que aquilo está errado, não, aquilo está certo, mas é o exagero para a passividade ou para a agressividade que faz o trabalho, o relacionamento ficar muito difícil. Segundo ponto, olha aqui, elas mudam de acordo com as situações, com as pessoas e com os momentos. Você no trabalho pode de repente ter um objetivo de finalizar uma tarefa e você percebe que aquilo não funciona porque você não está se integrando com a sua equipe. E talvez, ao invés de se preocupar em acelerar uma meta, acelerar um processo para acabar com velocidade, antes disso, seja importante você reestruturar o relacionamento com a sua equipe. Então, todas essas intenções, ela tem um momento e tem o seu lugar certo de serem colocadas. E o terceiro ponto, se você for capaz, e eu sei que você tenho certeza disso, de administrar isso, utilizar esse conhecimento na sua empresa, no seu trabalho, o que você vai fazer após esse módulo e durante esse módulo de trabalhar, de aprender a trabalhar com pessoas difíceis? Você vai conseguir interpretar a emoção, você vai conseguir interpretar a comunicação para entender a intenção, o que está por trás de todo o comportamento problemático. Isso é muito importante. A comunicação, o comportamento, qual a intenção da pessoa que tem um problema. Todo problema é uma grande oportunidade para quem sabe conduzi-lo. Todo sofrimento é um motivo, uma chance de fortalecimento e de crescimento. Na verdade, as situações difíceis que a vida nos propõe, elas nos trazem grandes bênçãos, grandes ganhos para o nosso relacionamento no trabalho, para a condução dos nossos negócios, para a melhoria dos nossos relacionamentos com os nossos familiares. Comece a prestar atenção que a nossa proposta é te levar conhecimento para você crescer junto com a gente, que nós estamos crescendo todos juntos nesse processo. Ninguém sabe mais, ninguém é o dono da verdade. Todos nós aqui somos aprendizes e estamos trazendo um conhecimento para você observar, testar no seu negócio, testar na sua vida pessoal, tá certo? Então, essas são as ideias centrais do programa Interbusiness de hoje. E agora eu vou te colocar aí, como prometido,
um vídeo do meu colega Max Geringer, lá da CBN, na cidade de Campinas, que mostra, no ponto de vista dele, os principais problemas de relacionamento interpessoal dentro das empresas. Assista aí, a gente volta para concluir o programa de hoje. Foi meu amigo de trabalho, trabalhou comigo como operador e hoje em dia é chefe. E hoje em dia eu não aguento mais trabalhar com ele. No caso do Jorge, falta foco e comprometimento. Somente isso. Deixou poder subir a cabeça, esquece certas coisas. Subir a cabeça de maneira louca. De segunda a sexta-feira, nós passamos 2/3 do nosso dia convivendo com um grupo chamado o pessoal lá da empresa. Seria ótimo se cada um de nós pudesse escolher essas pessoas. Mas a escolha não é nossa, é da empresa. E o critério da empresa nunca foi e nunca será escolher os mais simpáticos. A empresa escolhe os melhores. É por isso que nós temos que passar o dia convivendo com gente que se acha melhor do que nós. Teu ciclo ali do dia a dia, assim, é onde você trabalha, né? Você passa quase todo o tempo da sua vida trabalhando. Essa convivência forçada tem um nome: relacionamento interpessoal. E se divide em duas partes: como a gente lida com o chefe e como a gente se relaciona com os colegas. Porque você ficar convivendo com a pessoa o tempo todo assim, que fica sempre querendo o teu mal, não é bom, né? Existem 3 coisas que quebram a confiança entre colegas. A primeira é uma falha da empresa: a falta de um sistema de comunicação eficiente. Aí aparecem os boatos, um começa a desconfiar do outro e ninguém mais se entende. E esse boato me deixou muito triste, porque eu fui caluniado de uma coisa que eu não era, que eu não fiz. O segundo problema: aqueles colegas carreiristas que puxam o tapete dos outros. Não que a gente vá passar o dia desconfiando de tudo e de todos. Isso já seria paranoia. Basta evitar as fofocas. E finalmente, a velha inveja. O olho gordo profissional. Se eu for melhor do que ele, eu vou fazer por onde está no lugar dele. Se você tem um colega invejoso, relaxe, ignore. Ele não tem raiva de você. Ele tem raiva dele mesmo porque não consegue ser igual a você. Quando o colega é chato, a gente enfrenta, mas e quando o chefe é chato, o que a gente faz? Ser chefe é ser um alvo. Ela chegou pra mim e falou: cala a boca agora e vai pra sua mesa. Marcava o horário que você chegava, o horário que você saía, fazia de tudo pra sacanear na hora de você sair. Era desanimador você sair da sua casa, ir até lá, trabalhar, ouvir desaforos, né, ser humilhada, e ele fazia muito isso, né? O chefe se torna culpado de um monte de coisas por um motivo muito simples. É mais fácil culpar o chefe. Quem nunca disse na vida: meu chefe não gosta de mim? Ou meu chefe não reconhece o meu trabalho? Quem não disse, um dia dirá. Hoje foi uma coisa curiosa. O meu chefe chegou e falou que eu teria que corrigir um erro que eu cometi. Eu falei: não, o erro não foi meu, o erro foi do senhor. Não, meu erro não, eu não erro, não errei isso aí não. Isso aí foi problema seu, você que cometeu esse erro. Ali a gente para, fala: tudo bem, o senhor tem razão. Desculpa, respira fundo, engole o sapo. É claro que existem chefes maravilhosos que se preocupam mais com os subordinados do que com eles mesmos. Esses chefes são uns 18 no Brasil inteiro, sendo que 4 vão se aposentar esse ano. É de licença médica. Ela vai estar no emprego, no segundo emprego. Ah, já vou ver. Eu acredito piamente que sim. Que sim, que o quê? Que ele está doente. Eu me acho um bom chefe, um chefe justo. Independente do que nós achamos de nossos chefes, o primeiro passo para uma carreira bem-sucedida é se dar bem com o chefe. Não dá para cortar caminho. E existem 4 regrinhas que ninguém deve esquecer. A primeira: nunca criticar o chefe, nem na empresa, nem fora dela. O ouvido do chefe é do tamanho de todas as paredes. A segunda: nunca tentar brilhar mais do que o chefe e fazer o possível para que o chefe possa brilhar perante o chefe dele. A terceira: não contrariar o chefe. Não é que chefes não gostem de ser contrariados, é que eles detestam. E a quarta: nunca confundir capacidade com falsidade. Ser eficiente não é ser puxa-saco. Infelizmente não faço mais parte do quadro dos funcionários. O que foi dito foi
que eu estava sendo dispensado da empresa devido às 2 faltas que eu cometi na quinta e na sexta-feira. Conclusão. Numa obra, o tijolo de cima se assenta sobre o tijolo de baixo. Na hierarquia de uma empresa, isso nunca acontece. O de baixo é que deve se adaptar ao de cima. O Jorge não é um mau funcionário. O Jorge tem qualidades assim imprescindíveis na área de vendas. Com certeza ele pegava muito no meu pé e esse foi o maior motivo e o motivo principal pelo eu ter sido dispensado da empresa. Hoje, muita gente tem diploma de faculdade e isso é ótimo. Porém, nos últimos 20 anos, o Brasil formou muito mais jovens do que criou empregos para jovens bem formados. E isso levou a outra situação absurda. Concluindo o programa Interbusiness de hoje, falando sobre como trabalhar com pessoas difíceis, o Max Gehring deu aí os pontos de vista dele enriquecedores para que a gente pudesse refletir. Eu até fiz algumas anotações para a gente discutir juntos aqui. Olha, ele chamou aqui o trabalho de convivência forçada. É verdade. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que o trabalho não seja uma convivência forçada, mas seja uma convivência voluntária e prazerosa, bingo. Ponto para você, ponto para a empresa, ponto para o trabalho. Uma outra coisa que o Max Gehring falou, que eu concordo, que eu acho que é o centro do nosso trabalho dentro das empresas, é a falta de um sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação, ele deve ser formal, você deve poder falar de problemas de forma escrita, você deve ter uma forma de receber feedback das pessoas que seja uma forma programada ou uma reunião quinzenal, curta, com pouco tempo, não faça reuniões de 1 hora, 2 horas, 3 horas, isso não resolve nada, trabalhe o problema e esqueça as histórias. A maioria dos meus clientes, nesses anos todos de vida empresarial, eles têm problemas porque contam muita história e trabalham muito pouco os problemas efetivos das empresas, os problemas efetivos dos clientes e da sua equipe. Terceiro ponto, os colegas carreiristas, aquelas pessoas que estão o tempo inteiro defendendo o seu emprego, eles querem se manter dentro da empresa e, para isso, eles vão fazer o que for possível, inclusive contra os seus colegas, contra a empresa e se bobear até contra os clientes, se ele tiver certeza que você, líder, não vai ficar sabendo. Então, os carreiristas, de fato, são as pessoas difíceis de um negócio. E terceiro ponto, a inveja, a resposta que o Max Gehring, a proposta que ele fez é realmente importante. A inveja a gente deve deixar para lá, a gente deve olhar o nosso caminho, o nosso sol e segui-lo, porque a nossa proteção, sem dúvida, existe, desde que nós tenhamos força moral, consciência, credibilidade e transparência no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Isso é o que mais importa. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Por favor, mande as suas dúvidas, mande os seus e-mails, faça como o Caio, faça como o André, que colocou aqui a sua situação numa empresa importante aqui na região de Araçatuba, que nós estamos tentando aqui ajudar com as nossas colocações. Participe desse programa, seja beneficiado, receba nosso material e eu tenho certeza que você vai ter ganhos de produtividade, ganhos de felicidade. Muito obrigado a você, muito obrigado a Tina da Exata Cursos, ao seu Tomás, ao Sérgio da Construforte, ao Carlinhos do São Rafael, que nos prestigiam e permitem que a gente esteja aqui dividindo esse momento tão importante, tão gostoso com você aí que está em casa nos assistindo. Um forte abraço, até o próximo programa Interbusiness.